Olá pessoal, vamos a mais uma aula de Matemática 2 e o tema da nossa aula de hoje são os juros simples. Antes da gente definir o que é juros, vamos para uma ideia mais intuitiva. Vocês já sabem o que é um desconto. Desconto é um valor a menos que você paga por uma mercadoria ou por uma conta, enfim, é uma compensação negativa. Okay? Os juros, ele é o contrário de desconto. Ele é um acréscimo, ele é um valor a mais que você paga sobre uma determinada quantia. E hoje nós vamos aprender como é que a gente calcula o valor de um juros. De juros, no caso. Bom, vamos definir. Quando se deposita ou se empresta uma quantia denominada capital, então essa palavra capital ela vai ser muito frequente nessa parte do nosso estudo aqui. Significa o valor principal, o dinheiro que foi investido, que foi emprestado. Por um certo tempo, recebe-se como compensação outra quantia denominada juros. Os juros, como acréscimo, nem sempre é uma coisa negativa. Quando você atrasa uma conta, uma fatura, ou paga em atraso alguma coisa, normalmente se cobra um valor a mais, um acréscimo, e aquele valor a mais é denominado juros. Porém, se você empresta a alguém, por exemplo, ao banco, quando você deposita uma determinada quantia na poupança, você está emprestando dinheiro ao banco. Então, quando você deixa dinheiro na poupança, aquele valor também rende. O banco te paga um determinado valor mensal que corresponde aos juros daquele empréstimo. Ok? Mas como é que a gente faz o cálculo de juros simples? A gente utiliza uma fórmula, tá? Os juros é o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. É o J igual a CIT, CIT, né? Em que o J é os juros, o C é o capital, I é a taxa percentual, tá? E o T é o tempo, ou período. Okay? Vamos a um exemplo. Calcule os juros produzidos por um capital de R$5.000. Então, eu já tenho aqui o valor do capital. Empregado a taxa de 90% ao ano. Já tenho aqui o valor da taxa. Durante 2 anos. Isso daqui corresponde ao tempo. Vamos anotar essas informações. Eu quero calcular os juros. Coloquei aqui um ponto de interrogação. Capital empregado foi 5.000. Taxa 90% ao ano. Durante 2 anos. Observe que a taxa está ao ano e o tempo também está em anos. Então, você já pode utilizar a fórmula, tá? Juros é igual a CIT, capital vezes a taxa vezes o tempo. Só substitui os valores aqui. Então, o capital é 5.000, a taxa é 90%. Você não escreve 90, tá? Você escreve 90 sobre 100, que é 90%. Vezes o tempo, que são 2 anos, no caso. Aqui eu tenho a parte de cima e a parte de baixo, que aqui é o 100. Eu posso cortar zeros em cima e embaixo. Nesse caso aqui, 2 zeros do 100, 2 zeros aqui do 5.000. Ok? Então, embaixo não tem mais nada, né? Tem só o 1, que é o elemento neutro da divisão. Então, quando tu multiplicar 50 vezes 90 vezes 2, tu vai encontrar a resposta, que é R$9.000. Então, R$5.000 produziu R$9.000 de juros em um ano. Ou melhor, em 2 anos. Próximo exemplo. Calcule os juros produzidos por um capital de R$10.000 e empregado a taxa de 3% ao mês durante um ano. Vamos anotar esses dados. Eu tenho aqui os juros que eu quero determinar, vou ter um ponto de interrogação. O capital é R$10.000. A taxa, 3% AM, ou seja, ao mês. E o tempo é um ano. Observe que aqui tem uma diferença de unidade, né? Aqui a taxa está sendo cobrada ao mês e o período é um ano. Então, eu vou transformar esse ano em mês, tá? Então, dá 12 meses. Então, quando eu for substituir na fórmula, eu tenho que substituir por 12. Por quê?
porque tem que estar em mês, porque a taxa está em mês. Vamos lá para a fórmula. Juros é igual ao CIT. Então, quando tu substituir aqui, vai ser o capital 10.000, a taxa 3% ao mês e o tempo 12 meses. Vou cortar zeros aqui. Posso cortar aqui esses dois zeros do 10.000 e dois zeros do 100. Quando tu multiplicar, vai dar 3.600. Próximo exemplo. Ah, cortei ali o zero. É que a animação saiu aqui um pouco fora de ordem. Vocês me perdoem. Bom, último exemplo. Qual o capital que em 4 meses, aqui já tem o tempo, ele não está perguntando os juros, né? Ele já está perguntando aqui o capital, então esse exemplo é um pouco diferente. Qual o capital que em 4 meses rendeu R$ 11.520 de juros, a taxa de 96% ao ano? Tem um errozinho aqui, o A é craseado, tá? É uma crase aqui. A taxa de 96% ao ano. Vamos colocar as informações. Se você escrever as informações, não tem perigo de você errar. Ok? Os juros correspondem a 11.520. O capital é o que eu quero calcular, eu não sei. A taxa é 96% ao ano. E o tempo são 4 meses. Observe que a taxa está ao ano e o tempo está em meses. É mais difícil eu transformar o tempo em ano, né? Porque eu vou ter que dividir por 12. Então eu vou transformar a taxa que está ao ano em mês. Vou dividir por 12 aqui. 96% dividido por 12 dá 8. Então essa taxa aqui é 8% ao mês. E é essa taxa que eu vou substituir na fórmula. Tá aí a fórmula, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros que está antes da igualdade, o J, é 11.520. Capital eu não sei, então vou substituir, deixar a letra aqui, C, não vou substituir. A taxa é 8% ao mês, 8 sobre 100. E o tempo, 4 meses. Não tem como eu cortar nada aqui, tá? Nesse caso aqui não tem como eu cancelar nenhum zero. Então o que é que eu vou fazer? Primeiramente eu vou multiplicar aqui em cima. Em cima do 100 aqui tem o C, o 8 e o 4. Vou multiplicar. 8 vezes 4 dá 32, multiplicado por C, 32C. E o 100 que divide tudo isso vai passar multiplicando. Então vai ser 11.520 vezes 100. Basta tu pegar o 11.520 e acrescentar 2 zeros. Para eu encontrar o capital agora, basta passar o 32 dividindo, assim, ó. 11.000, aqui no caso é 1 milhão, né? 1.152.000 dividido por 32. Quando tu fizer essa conta, vai dar a resposta que é 36.000, ok? Vocês perceberam certa rapidez aí na explicação, espero que vocês tenham entendido. Mas olha o tempo aqui, a aula de vocês é 2 horas, a aula de vocês é 2 horas, já são 2:02, eu ainda estou produzindo aqui o vídeo aula, ok? Mas é isso aí. Obrigado pela atenção e resolvam o PDF que eu estou passando aí para vocês.